conduzido pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Fala conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Que Deus abençoe a todos. Já pude sentir a presença de Deus. Cheguei um pouco atrasado porque eu não estava achando a chave do meu carro, mas estamos aqui para a glória do Senhor, amém, irmãos? Quantos estão felizes com o Senhor Jesus, irmãos? Oh, glória, louva a Deus por esse convite, pela vida do pastor Edson, pela vida do Osés, Vitor Santana, Neumann Bastos. Deus abençoe. Glória. Abre a tua Bíblia comigo, irmãos, no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Verso de número 4 e 5, para a glória do Deus eterno. Oh, glória, Deus é bom e o diabo não presta. A misericórdia de Deus, ela dura para todo sempre. Amém, irmão? Quantos acham a palavra do Senhor? Oh, glória, tem crente de fogo aqui, irmão? Oh, glória, tem crente vivo aqui, irmão? Oh, glória, glória, irmão, está na presença de Deus, irmão. Oh, glória. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Verso de número 4 e 5 diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu. Arrependa-te e volta, oh glória, e volte a praticar as primeiras obras que praticava nos princípios. Se não, brevemente virei até você e removerei do teu lugar o teu castiçado, se não se arrependeres. Amém, irmãos? Pode sentar, louvando, engrandecendo o nome do Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, nós estamos vendo o Senhor, por intermédio da vida do apóstolo João, escrever uma carta ao anjo da igreja que estava localizada na cidade de Éfeso. E a igreja também tinha este nome, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que muito preocupa o coração de Deus. Porque na nossa atualidade, na atualidade da igreja, tem muitas pessoas que só vêm para o culto atrás de milagre, atrás de bênção, atrás de vitória. Na nossa atualidade, a nossa geração, irmão, é uma geração tão complicada, é uma geração tão distante de Deus. É uma geração que, por mais que Deus fala, não consegue absorver aquilo que Deus fala. Por mais que convive no local da fé, no lugar da fé, não consegue ter uma visão de fé, não consegue dar um passo de fé para receber de Deus aquilo que tem buscado. A geração que nós vivemos é uma geração que, por mais que recebe palavra de vida, palavra de ânimo, é uma geração que não consegue absorver aquilo que Deus fala. E a igreja de Éfeso é uma preocupação no coração de Deus. É bem verdade que Deus, Ele conhece tudo. Os olhos de Deus estão como chama de fogo aos olhos da igreja. Todos aqui, Deus sabe a vida de cada um. Cada vaso aqui, Deus sabe o que cada um passa. Deus sabe o que cada um vive. Deus sabe o momento difícil que cada um está enfrentando. Só que a maior preocupação de Deus não é o que você está passando, não é o deserto que você está vivendo. A preocupação de Deus nessa noite é o que tu veio fazer aqui na casa dele. Qual é o tipo de crente que você tem sido aqui na presença dele? Será que você é o tipo de crente que só está atrás de Cristo por causa daquilo que Ele pode fazer? Será que tu é o tipo de crente que só está na igreja para receber, oh Deus, me dá milagre?
milagre. Oh Deus, eu quero que a minha história seja transformada. Tá bom, ok, Deus sabe que você precisa de milagre. Só que nesta noite, o que Deus quer da tua parte é uma verdadeira adoração. Deus está cansado de uma adoração fingida. Victor Santana, Deus está cansado daquele tipo de crente que só adora quando o pregador pede para adorar, quando o cantor pede para adorar. Deus está cansado daquele tipo de adorador que só adora para barganhar com Deus, só adora para receber de Deus alguma coisa, mas não adora porque ama a Deus, porque serve a Deus em espírito e em verdade. Verdadeiro adorador não adora a Deus só por aquilo que Deus pode dar. Verdadeiro adorador adora a Deus porque aprendeu a amar a Ele, aprendeu a amar a palavra, aprendeu a amar a presença, aprendeu a amar a casa dele. É por isso que tem muito crente distraído na igreja na nossa atualidade. Tem muito crente que está dentro da casa de Deus, mas está preocupado com o WhatsApp. Tem muito crente que está na casa de Deus, mas está preocupado com o Facebook. Tem muito crente que está na casa de Deus, o corpo está aqui, só que a mente está lá fora. É por isso que entra ano e sai ano e nunca vê nada da parte de Deus. É por isso que o tempo vai passando, ele vê milagre na vida de todo mundo, mas a vida dele fica parada, fica estacionada. Parece que ele está dentro de uma caverna. Por quê? Porque é o tipo de crente que vem para a igreja para ficar barganhando com Deus. Vem para o culto e faz cara de derrota, achando que fazer cara de derrota toca o coração de Deus. Pelo amor, irmão, fazer cara de que está perdendo, fazer cara de que está apanhando, fazer cara de que está passando luta, não toca o coração de Deus. Mas você sabe o que toca o coração de Deus? É você estar passando pela prova, é você estar passando pela luta, é as pessoas tá querendo te queimar, as pessoas tentando te degredir, as pessoas falando mal da tua imagem, as pessoas tentando queimar a tua imagem. É nesse momento que você adora, e essa adoração na tua prova, ela chega até o céu. Toca o coração de Deus. Alabacandoraça. Nessa noite eu vim aqui para adorar. Não importa aquilo que eu não tenho, não importa onde eu ainda não cheguei, não importa se o meu nome está no cartaz ou não. Nessa noite eu estou aqui para adorar. Nessa noite eu vim aqui como verdadeiro adorador. Eu não estou preocupado com nada. Tem gente que só adora quando tem pregador famoso pregando. Tem gente que só adora quando tem cantor famoso cantando. Eu não. Eu adoro porque eu amo Deus. Eu adoro porque eu amo a igreja. Eu adoro porque eu amo a palavra. Eu adoro porque Ele me salvou. Quando eu estava lá no mundo nas drogas, quando eu estava lá no Parque Osiel, no lixo, aonde ninguém dava nada pra mim, aonde as pessoas só criticavam, só zombavam. Aí veio Ele, foi lá no lixo, no lamaçal do pecado, aonde eu estava, estendeu a tua mão de misericórdia pra mim, me arrancou do pecado, me arrancou da sujeira, me arrancou do mundão, me arrancou daquele mundo podre. Agora eu vou aqui, tá na igreja, ficar olhando pro tempo, ficar olhando pra hora, ficar olhando quem prega bem, quem não prega, quem canta mal, quem canta bem. Eu não, eu tô aqui porque eu vim para adorar, eu tô aqui porque eu sou grato. Tem alguém grato aqui nessa noite? Olá, Calabacandurá, Senhor. Oh meu Deus do céu, tem muita gente, irmão, que quanto mais o tempo passa, mais ele se afasta de Deus. Tem muita gente que quanto mais o tempo passa, ao invés do fogo aumentar, ao invés da paixão aumentar, ao invés do foco ser mais centralizado na palavra de Cristo, quanto mais o tempo passa, mais ele se afasta da palavra. E Deus está dizendo: não deixa o tempo te matar, porque Deus usa o tempo para tratar com crente. Deus usa o tempo para tratar com vaso. Deus usa o laca, loba na canduraia. Tô sentindo a presença do papai. Ele está nesta casa nessa noite. Oh glória a Deus, oh aleluia. Quem veio aqui para adorar, irmão? Ei, é o que Deus tem nessa noite. Cheguei aqui, nem deu tempo de meditar na palavra. Eu também nem fiquei lendo a Bíblia em casa. Sentei ali, fiquei sentindo a presença de Deus. E o Espírito começou a falar em meu coração: diga para minha igreja que está na hora de se transformar em verdadeiro adorador. Verdadeiro. Tem muito crente balela, tem muito
quer barganhar. Só que você nessa noite tem que ser levantado como verdadeiro adorador. Só vai receber de Deus quem é verdadeiro. Só vai ter de Deus quem é verdadeiro. Só vai alcançar da parte de Deus quem é verdadeiro. Só vai ver milagre quem é verdadeiro. O crente falso, falso profeta, o louco, vestido de ovelha, ele não vê nada. Mas o crente é verdadeiro, ele recebe poder, recebe fogo, recebe unção, recebe graça. Quem está sentindo a presença do Deus eterno? Oh glória! Irmão, nessa atualidade que a gente está vivendo, o diabo, irmão, parece que tem costurado boca de crente para quem não adorar. O diabo, irmão, o diabo morava lá no céu. O diabo convivia com Deus lá no céu. Não se sabe quantos anos, porque o diabo foi um ser feito para viver eternamente. Não se sabe quanto tempo que ele viveu lá no céu. Agora imagina você, em 10 anos você já conhece o caráter de alguém. Em 10 anos você já sabe se alguém é falso, se alguém é verdadeiro, se alguém gosta de mentir, se alguém gosta de pilantragem. Em 10 anos você já conhece uma pessoa. Agora imagina 1000 anos convivendo com alguém. Conhece o caráter, pastora Neuma. Conhece de perto, sabe qual é os erros, sabe qual é as falhas. Satanás vivia lá no céu, irmão. Você acha que Satanás não sabe? Você acha que o diabo não sabe que o crente que está passando prova e ele ora, a oração dele não sobe lá no céu? Você acha que Satanás ele não sabe? Você acha que Satanás não conhece Deus? Deus não resiste a um coração quebrantado que clama na presença dele. Nessa atualidade, o diabo tem colocado esparadrapo na boca do crente, tem costurado a boca do crente, para o crente não dar aleluia, para o crente não dar glória, para o crente não levantar a mão. O crente só adora quando tem palavra bonita. O crente só adora quando ele vê uma frase de efeito que combinou com aquilo que ele está passando aí, querido. Para com isso, começa a ser verdadeiro, começa a adorar a Deus pelo que ele tem feito na tua vida. Só de você estar aqui hoje, lavado, remido, de pé, vestido, calçado, ele está cuidando da tua vida, ele está cuidando da tua casa. Só de você estar aqui, coração batendo, respirando de pé, só de você estar aqui já é motivo de dar glória a Deus e aleluia. Eu não entendo porque alguém não adora, eu não entendo porque que alguém não dá aleluia. Olá, bacanduraça. Ei, Satanás sabe que Deus não resiste ao coração quebrantado, irmão. O diabo sabe. Lembra lá do cego de Jericó? A Bíblia diz, irmão, que ele tinha um problema de cegueira, não conseguia enxergar. A tua visão foi tirada, ele não tinha a tua visão. Eu imagino que o desejo de todo cego é voltar a enxergar, é ter a tua visão restaurada. É o desejo do coração dele. O Deus da igreja, irmão, é um Deus que prepara a situação para a gente se levantar, para a gente caminhar com a nossa própria perna. Porque se ele é cego, ele depende da ajuda dos outros. Parece que eu vejo Deus colocando de pé no trono, olhando lá para a terra e dizendo: eita, vou preparar uma oportunidade para esse aí se levantar, para a vida dele ser mudada, para a vida dele ser transformada. Eu quero mudar a história dele. Só que para mim entrar na história dele, ele vai ter que ter visão, ele vai ter que ter sabedoria, ele vai ter que ser o tipo de crente que me adora em espírito e em verdade. Quem adora vai ver milagre. Parece que eu vejo, irmão, a Bíblia diz que o cego de Jericó estava lá sentado, mendigando, pedindo esmola a todos que passavam. Nesse exato momento está vindo Jesus, está vindo Jesus, está vindo Jesus. E aonde Jesus está, sempre alguém estava gritando: oh glória, oh glória, oh glória. Aonde Jesus está, sempre tinha alguém gritando: oh glória, aleluia, aleluia. Sempre tinha alguém pulando, rodando, saltando, falando em línguas estranhas. Parece que eu vejo, irmão, quando aquele cego começa a ouvir o barulho de glória, ele pergunta para alguém da multidão: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Porque esse barulho todo, parece que eu vejo alguém da multidão se aproximando até ele, dizendo: eita, você sabe aquele Jesus que cura, que transforma, que opera? Ele está passando. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo o que Deus está falando? Sabe, esse Jesus que transforma, ele está passando. O crente que tem visão já percebeu que ele está passando. O crente que está ligado já percebeu que ele está passando. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é o momento difícil que você está vivendo.
Só que ele já está passando na casa. Ele já está passando na casa. E se ele está na casa, ele não está aqui para brincar. Ele não está preocupado com o Facebook, com a internet, com o Facebook. Ele está preocupado em como está o teu vaso, como está o teu coração. Nesta noite, aquilo que tu precisa, coloca no altar do papai. Coloca no altar. Coloca no altar. Não deixa o diabo te enganar. Eu sei que o diabo está querendo te enganar, dizendo que ele não vai mudar, dizendo que ele não vai fazer. O máximo que o diabo pode fazer, irmão, é isso. Já que o diabo não pode te matar usando polícia corrupto, um traficante ou um acidente, já que o diabo não pode te matar, o mínimo que ele vai fazer é te enganar, dizendo que Deus não vai mudar, dizendo que Deus não vai fazer. Só que nesta noite ele me trouxe aqui e ele está mandando eu te dizer: ei, ei, é tempo de milagre para tua história, é tempo de mudar a história, é tempo de te tirar desta lama, é tempo de te arrancar. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aí, o nível de frieza espiritual é tão grande que tem alguém que não entende. O cara está tão afastado de Deus que o cara não consegue ouvir a palavra. E é a palavra que muda, é a palavra que levanta. Parece que eu vejo, irmão, quando este cego ouviu de que Jesus estava passando, de que Jesus estava perto dele, parece que eu vejo, irmão, ele entendendo a vontade de Deus. E ele começa a pensar: eita, é uma oportunidade de ter a minha vida mudada, é uma oportunidade de ter a minha vida transformada. A Bíblia diz que ele abriu a boca e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei. Só que aí a luta é travada. Porque nem todos que estão andando com Jesus, irmão, estão interessados em ajudar pessoas. Nem todos que estão andando com Jesus estão preocupados em estender a mão para o próximo. Por quê? Havia sempre uma multidão ao lado de Jesus. Quando esse cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a Bíblia diz que alguém da multidão, que não tem o foco de ajudar, de estender a mão, alguém da multidão olhou para o cego gritando, clamando por ajuda, olhou para ele e começou a dizer: eita, fica quieto, fica calado, tu está fazendo barulho demais, tu está incomodando. Só que quem precisa de milagre, irmão, ele abre a boca mesmo. Quem precisa de milagre, irmão, não fica olhando se alguém está incomodado, se alguém está fazendo cara feia, se alguém está gostando do grito dele de glória ou não. Quem precisa de milagre, ele adora, porque sabe que Deus é poderoso para mudar a história. Quem sabe que Deus é poderoso para mudar a história, é impossível ficar calado, é impossível ficar olá bacana raça. Ele sabe que ele sabe que Deus é poderoso para mudar a história dele. Então ele clama, ele clama, ele clama, ele clama. Alguém da multidão olha para ele como ele diz: eita, fica quieto. Só que a Bíblia diz que quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava: oh glória, oh pastora. Quanto mais mandava ele: fica quieto, fica quieto. É o diabo tentando calar, porque o diabo sabe que quando alguém ora, quando alguém clama, a adoração, a oração, o clamor sai daqui desse ambiente, ó, passa desse teto, passa das nuvens, chega lá no trono de Deus. E Deus não resiste a um coração quebrantado. Quanto mais mandava ele calar, mais ele adorava. Ei, aqui já entra o conselho da parte de Deus: não deixa o diabo te calar. Eu sei que tu está passando pelo deserto, mas nesse seu deserto, não deixa o diabo te calar. É agora que tem que orar, é agora que tem que buscar, é agora que tem que ficar aqui, ó, no pé dele. Enquanto ele não fazer, eu não me levanto. Enquanto ele não mudar, eu não abro mão de orar, eu não paro de clamar, eu não paro de buscar pelo milagre, porque quem precisa não se cala, não se cala. Tem alguém que precisa aqui nessa noite? Amor. A Bíblia diz que Jesus parou, irmão. Jesus parou. Quando Jesus parou, Jesus olhou para o discípulo e disse: manda chamar ele aqui. Qual que é o desejo do coração dele? Voltar a enxergar. O que ele projeta para a vida dele? Ele quer a visão dele de volta. Jesus mandou chamar ele. Quando ele está diante de Jesus,
Jesus olha para ele e diz: olha, o que queres que eu te faça? É isso que Cristo tem para a igreja. É isso que nosso Deus tem para aquele que ora. O que queres que eu te faça? O cego diz a Jesus: mestre, eu quero voltar a enxergar. Eu quero ter a minha vista de volta. Jesus olha para ele, e para quebrar as pernas do diabo, Deus é bom e o diabo não presta. Jesus olha para ele e disse: olha, então veja. Na mesma hora a visão dele voltou, irmão. Jesus realiza o desejo do nosso coração. Ele dá exatamente aquilo que nós buscamos. Lembra quando Salomão assumiu a liderança de Israel? Lá no livro de 1 Crônicas, a Bíblia diz que Salomão é um jovem, vai assumir a liderança de Israel. Ele vai ver que a nação de Deus é um povo complicado, é um povo difícil, é um povo que quer os melhores pregadores, os melhores cantores. É um povo difícil, o povo de Deus, pastor, é um povo complicado, é rebelde. O próprio Deus deu testemunha de como é o caráter do teu povo lá em Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel, ponte de pé e falarei contigo. Eis que eu te envio a nação rebelde, ao povo de semblante duro e de coração obstinado. O próprio Deus dá testemunho do povo dele. Parece que eu vejo Salomão assumindo a liderança do povo de Israel. Ele vai se ver com uma grande responsabilidade, e diante dessa responsabilidade ele vai se ver muito pequeno. Ele vai se ver incapaz. Mas a Bíblia nos diz que ele vai fazer algo extraordinário. Ele vai orar, ele vai sacrificar, e quem ora e sacrifica, Deus responde com fogo. Glória a Deus. Parece que eu vejo Salomão, ele vai andar nas terras de Israel, vai pegar 1000 cabeças de boi, vai sair de tua casa, vai se deslocar até o alto do monte. Chegou no alto do monte, parece que eu vejo Salomão montando 1000 altar, irmão. E no caminho que Salomão está indo no altar, a Bíblia não diz, mas é o meu pensamento, e eu vou compartilhar com você. Parece que eu vejo Salomão subindo para o alto do monte, e Salomão está pensando: hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus vai mudar minha história, hoje Deus vai me arrancar desta humilhação, hoje Deus vai me arrancar desse deserto. Parece que eu vejo Salomão subindo para o monte com fé, oh glória a Deus. Mas a Bíblia nos diz que quando Salomão chegou até o alto do monte, montou 1000 altar para o Senhor, tacou fogo no sacrifício. Só que você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus ficou em silêncio. Deus não falou nada. Aí parece que eu vejo, irmão, é igual em você. Parece que eu vejo Salomão se levantando, ele vai descendo para a tua casa, e nessa hora vem o diabo, irmão. Porque o diabo adora nos atacar no nosso momento de debilidade. O diabo adora nos atacar quando a gente está frustrado. A gente ora e ainda não tem. A gente ora e ainda não chegou. Nesse momento em que a providência da parte de Deus ainda não chegou, o diabo ataca dizendo: olha, Deus não ouviu, Deus não falou, tu vai ficar frustrado. Parece que eu vejo Salomão descendo para a casa dele, e o diabo acusando o caminho todo. Quando Salomão está lá na casa dele, rola de um lado, rola para o outro, cadê Deus? Mas a Bíblia, irmão, é tão tremenda. Não existe sacrifício que Deus não responda. Não exista uma oração que Deus não responda. Parece que eu vejo Salomão deitado, está lá deitado no teu quarto. A Bíblia diz que quando Salomão está dormindo, me aparece Deus, irmão. Olha só o jeito que Deus age. Quando ele está dormindo, Deus entra dentro de Salomão, e Deus começa a falar: Salomão, eu vi. Salomão, eu vi, você não entendeu, é por isso que não deu glória. O caminho todo o diabo foi dizendo: tá vendo? Não adiantou nada. Tá vendo? Deu tudo para Deus e Deus ficou em silêncio. Tá vendo? Você saiu da tua casa, saiu do teu conforto, foi cultuar Deus e vai voltar de mãos vazias. Parece que eu vejo o diabo dizendo: olha, Deus não ouviu. Só que a primeira coisa que Deus fala, quando Deus desce lá no quarto de Salomão, é: Salomão, eu vi. Quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo o que Deus está falando? Deus, ele ouve a oração. Deus, ele ouve o clamor. Só espera o tempo dele. No tempo dele ele vai falar. No tempo dele ele vai trazer resposta. No tempo dele ele vai tirar a humilhação. No tempo dele ele vai abrir a porta. No tempo dele, ei, meu Deus do céu. Deus desce na terra, irmão. E Deus começa a dizer: Salomão,
eu vi o teu sacrifício. Aí a Bíblia vai dizer que Deus vai falar assim: Pede o que queres. Salomão vai olhar para o tamanho da responsabilidade. Povo de Deus, povo duro, povo de semblante destinado para conduzir essa nação, tem que ter Deus na vida. Ele vai olhar para o tamanho da responsabilidade, e a Bíblia diz que ele olha para Deus e diz: ó Deus, olha o tamanho do teu povo que o Senhor me escolheu para ser o líder dessa nação. Deus, eu não sei nem entrar e eu não sei nem sair. Dá ao teu servo um coração cheio de sabedoria. Oh glória a Deus, irmão, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deus dá exatamente aquilo que nós pedimos. Quando Salomão fala isso para Deus, a Bíblia diz que Deus olha para Salomão e disse: Salomão, visto que você não pediu a cabeça dos teus inimigos, e nem riqueza, nem ouro, nem prata, e nem vida longa, Salomão, eu vou te dar tanta sabedoria que antes de ti não houve ninguém tão sábio, e nem depois de você se levantará outro tão sábio. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Aquilo que está no teu coração, aquilo que tu tem planejado, aquilo que o teu coração deseja, será exatamente isso que Deus vai te dar. Tem alguém que não crê, não vai receber, mas tem alguém que já está acreditando, e quem tem fé vai receber da parte de Deus o teu milagre. Oh glória a Deus. Bom, aqui no livro de Apocalipse, Deus ele sabe a situação de cada vaso. A Bíblia diz, irmão, que na época do Império Romano, o Império Romano não suporta essa ideia dos crentes pregar que Jesus é o Cristo profetizado pelos profetas. Os romanos não suportam essa ideia dos crentes ficar dando testemunho de que aquele Jesus que nasceu em Nazaré é o Cristo profetizado pelos profetas. A Bíblia diz, irmão, que quando Jesus é levado, desencadeia uma perseguição tão terrível contra a igreja, que os romanos vão decretar a seguinte lei: todos aqueles que for pego pregando a palavra de Jesus tem que ser colocado dentro de uma prisão. Os romanos foi tão longe com esse negócio de perseguir a igreja, que eles foram até uma ilha afastada chamada Ilha de Patmos. Nessa ilha de Patmos, eles construíram uma prisão, aonde eles decretaram a seguinte lei: todo crente que for pego pregando a palavra desse Jesus tem que ser colocado dentro desta prisão. Irmão, diante desta ameaça de Satanás, o apóstolo João, ele não para de pregar. Ele não fica intimidado por que o diabo está dizendo, porque quem tem chamada para fazer a vontade de Deus, o diabo pode olhar torto, pode fechar a cara, pode fechar o semblante. Quem tem chamada para fazer a vontade de Deus, ele prega, ele prega. De um lado está o diabo dizendo: cala a boca, só que do outro lado está o apóstolo João pregando, pregando. Eu prefiro fazer a vontade de Deus, eu prefiro fazer a vontade do Pai. Quando o apóstolo João está pregando, a Bíblia diz que vem os soldados romanos, pegaram o apóstolo João e o levaram lá para aquela ilha de Patmos. João agora está lá naquela ilha de Patmos. A Bíblia diz, irmão, que quando o apóstolo João está lá na ilha de Patmos, o sobrenatural vai acontecer naquele lugar. Oh glória, porque não existe lugar para Deus operar. Deus ele opera onde ele quiser. Se ele achar um verdadeiro adorador, sai da frente de Satanás. Pode estar no deserto, no vale, na prisão, não existe lugar que pode impedir o poder de Deus. Lá na prisão, o apóstolo João é arrebatado em espírito. Quando o apóstolo João é arrebatado em espírito, a Bíblia diz que o apóstolo João começa a ver uma voz forte, como o som de muitas águas, falando por detrás dele, dizendo: tudo que você vê, escreve em um livro. A Bíblia diz que o apóstolo João, Vitor Santana, se levantou para ver quem estava falando com ele. Quando o apóstolo João se levanta para ver quem está falando com ele, a Bíblia diz, irmão, que o apóstolo João vê um ser com vestimentas brancas longas,
com cinturão de ouro envolvido no teu peito, sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã, da tua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, os seus olhos eram semelhantes como fogo. Quando João vê esse ser, a Bíblia diz que ele cai como morto, mas esse ser se aproxima do apóstolo João, coloca a mão direita sobre ele e começa a dizer: João, não temas, eu sou aquele que era, eu sou aquele que faz, eu sou aquele que pode. Eu estive morto, mas eu ressuscitei e estou vivo para todo sempre. Quem está entendendo o que Deus está falando? Tem crente vivo nessa casa, irmão. A Bíblia diz que é o próprio Senhor Jesus, ele começa a dizer: João, tudo que você vê, escreve em um livro. E é tremendo, irmão. A visão de Deus é a visão de águia, porque Ele conhece a situação de cada um. Tem muito crente que é preocupado com a aparência, em impressionar os homens. Só que não adianta ter aparência e ter o coração podre, longe de Deus. Tem que ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro adorador. Parece que eu vejo, irmão, a Bíblia diz que o Senhor começa dizendo ao anjo da igreja que está lá em Éfeso: escreva, eu sou aquele que tem na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras, eu conheço o teu trabalho árduo. Eu sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, oh glória, tem suportado o sofrimento, oh glórias, por causa do meu nome, mas contra você eu tenho isto: você abandonou, você deixou o teu primeiro amor. Portanto, lembra-te, oh glória, lembra-te de onde você caiu, se arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras que praticava no princípio, meu Deus do céu. A igreja de Éfeso era o seguinte: quando Deus de lá do céu olhava para a igreja de Éfeso, Deus olhava para o passado da igreja. E tem muito crente que é assim, irmão, na casa de Deus. Tem muito crente que começou bem, mas está terminando mal. Quando Deus olhava para a igreja de Éfeso, Deus olhava lá o passado, pastores. Por quê? No passado, irmão, no passado, vinha para o culto, queimava incenso para o Senhor. Quando Deus olhava para o passado, os crentes da igreja de Éfeso tinham preocupação de estar na casa de Deus para fazer o melhor para o Senhor. Só que quando o tempo foi passando, a igreja de Éfeso foi se estacionando, foi se esfriando, parou de queimar incenso, não se importava mais em adorar o Senhor com aquela adoração verdadeira. Só adora quando o pregador pede. E quando Deus olhava para o passado era melhor, irmão. Lembra quando você se converteu? Quando você era novo convertido, amava estar na igreja, amava fazer a vontade de Deus. Tudo que a igreja fazia, queria participar. A igreja subia para o monte com a igreja. Na igreja tinha oração, vinha orar na oração da igreja. Quando começou lá no passado, no primeiro amor, pregava, mas pregava por amor. Só que o tempo vai passando, vai se distanciando do verdadeiro evangelho. Aí para ele pregar, tem que pôr um dinheiro no bolso dele. Para ele cantar, tem que colocar um dinheirinho no bolso dele. Quando lá no começo, irmão, ele pregava só pelo prazer de transmitir a vontade de Deus e de vivenciar a tua chamada. Só que daí o tempo vai passando, a mente dele vai se impregnando com um monte de bactéria que existe na nossa atualidade. Aí ele acha que ele é pregador, que ele é cantor. Aí para ele pregar, tem que dar um dinheiro para ele. Isso daí é crente que já perdeu o foco, já perdeu a visão. Não serve a Deus porque ama, serve a Deus por aquilo que Deus pode dar, serve a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Só que nessa noite Deus está preocupado em achar verdadeiro adorador na terra. Quando Deus olhava para o passado era melhor do que o presente. Vigia, irmão. Ei, não importa se você começou ruim,
Não importa se você começou capotando, caindo, se levantando, os outros olhavam suas falhas, saía queimando, saía caluniando, saía espalhando. Não importa como você começou. O que importa, irmão, é como você está aqui hoje. O que importa é o presente. Onde você falhou, onde você caiu, só que ontem já passou e Deus pegou, amassou, jogou lá no lago do esquecimento. Nem Deus se lembra. O que importa para Deus é hoje. É hoje. Não importa se você foi ontem, o que importa é hoje. Não importa se você fez ontem, o que importa é hoje. Não importa se você pregava ontem, o que importa é hoje. É hoje. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aí, irmão, quando Deus olhava para a igreja de Éfeso, o passado era melhor. Aí Deus começa a dizer: lembra da onde você caiu. Ô crente, lembra da onde você caiu. Se arrependa-te e volta, ô glória, volta a praticar as primeiras obras que praticava no princípio. E aí vem a parte que eu tremo, irmão, que eu fico chocado com Deus, porque Deus fala: lembra-te de onde você caiu, se arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras que praticava no princípio. Aí Deus começa dizendo: se não, e é desse senão que eu tenho medo. Se não, em breve virei até você e removerei do seu crente, do seu lugar, o teu castiçal. O castiçal, irmão, é um utensílio do altar de incenso lá em Êxodo capítulo número 30. Aonde Deus disse a Moisés: Moisés, construa para mim um altar para queimar incenso. Nesse altar de incenso, você vai separar para mim 3 especiarias: a estoraque, o gálbano e a onixa. Essas 3 especiarias, o sacerdote, ele tinha o dever diário. Não era quando o sacerdote estava bem, não era quando o sacerdote estava com dinheiro no bolso, não era quando tudo estava ok com o sacerdote. Era uma função diária. Deus estabeleceu uma função diária. Todo dia o sacerdote teria que pegar essas 3 plantas, vir com as 3, uma numa mão e a tocha na outra, entrar dentro do altar de incenso. Quando eles colocavam essas 3 especiarias no altar de incenso, eles pegavam a tocha, colocavam fogo, irmão, aquilo saía uma fumaça tão cheirosa que contaminava todo o ambiente. E é isso que a gente fala como que sobe como incenso suave, agradável às narinas de Deus. Era uma função diária. No começo o sacerdote tinha prazer, pastor Vitor, pegava as 3 plantas, a tocha, entrava no templo, queimava, e lá do céu Deus recebia aquela adoração, aquela essência verdadeira. Só que o tempo foi passando, os crentes foram se acomodando, e Deus olhava para a igreja de Éfeso, não via mais o incenso sendo queimado, não via mais o sacerdote se preocupando em queimar incenso. Os crentes estavam cada um correndo aos teus afazeres, e o incenso, a casa de Deus estava abandonada, e o altar estava lá. Só que quando Deus olhava para o altar, fazia tempo que aquele altar não queimava incenso. E tem muito crente na casa de Deus que faz tempo, irmão, faz tempo que Deus olha para ele, Deus procura o incenso, Deus procura a verdadeira adoração. E cadê a verdadeira adoração dele? Quando o pregador pede para adorar, isso daí não vale, isso daí não é a verdadeira adoração. Quando tem pregador famoso pregando, aí na emoção grita, chora, pula, roda, isso daí não é verdadeira adoração. A verdadeira adoração é quando tu vem aqui para a casa de Deus e você nem quer saber, você está aqui para adorar. Para adorar, você não está nem aí para quem está pregando, você quer só ouvir a voz de Deus, você só quer, Deus fala, Deus fala, Deus. Tem muito crente que não sabe mais o que é sentir a presença do Espírito, tem muito crente que não sabe mais o que é falar em línguas estranhas, tem muito crente, irmão, que revelação, poder de Deus, unção é coisa do passado. Quando ele vê um crente pulando, falando em língua, ele começa a apontar e dizer: mas para que isso? Mas para que aquilo? Eita, eu ainda sou pentecostal, eu ainda creio na unção do Espírito. Quando alguém está pregando, eu não fico olhando nome, título,
título ou fama. Quando alguém está pregando, eu fico olhando que a palavra de Deus está sendo pregada. Deus quer falar comigo. Se Deus está falando com... Ei, quem está entendendo o que Deus está falando? Quem está entendendo o que Deus está... Oh. Deus olha... Ah, crente, tem que voltar. Tem que voltar. Eita, se você parou, Deus está dizendo, é momento de voltar. E aí, se você está estacionado, é momento de voltar. Aí Deus fala, lembra-te de onde você caiu. Se arrependa-te. Volta. Ou seja, tem um recomeço. Você caiu, eu te levanto de novo. Volta a praticar as primeiras obras que praticava no princípio. Senão em breve virei até você e removerei do teu lugar o teu castiçal. Aí ele começa dizendo, depois que repreendeu os crentes: quem tem ouvidos, ó glória, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz